Oi, pessoal. Mais uma questãozinha da IBFC nessa nossa reta final de estudos aqui no canal do YouTube, totalmente gratuito para vocês. Vamos aproveitar essa reta final para resolver o máximo de questões, para chegar bem firme, bem forte, com bastante segurança no dia da prova. Lembrando que na quarta-feira começamos uma maratona de resolução de questões de raciocínio lógico matemático da Banca IBFC. Serão 4 aulas, tá? Mais de 100 questões resolvidas, serão 28 questões por aula, e essas aulas vão ficar gravadas, permitindo que vocês assistam quando e quantas vezes quiser até a prova, e a gente tá junto aí para tirar dúvida, para construir esse raciocínio. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, bora lá para a nossa questãozinha. Hoje, nessa questão, vamos trabalhar com permutação, análise combinatória. Uma questãozinha da IBFC que é bem interessante e que a gente vai extrair bastante conceito dela, tá? Então eu vou pegar vários tópicos, a gente vai conseguir abordar de uma forma ampla essa situação, quando a gente tem esse tipo de situação envolvida numa questão da IBFC que é muito recorrente, tá? Ela colocar ali uma questão relacionada à permutação. Então, nessa nossa questão, nós temos um anagrama, é qualquer recombinação das letras de uma palavra, mudando a ordem. Considere a palavra válvula e assinale a alternativa correta que adequadamente apresenta o número de anagramas dessa palavra, incluindo a palavra original. Então, veja, o que que a gente tem que observar de válvula? Qual é o contexto que a gente tem que observar aí de válvula? Vamos imaginar que eu quero construir as possibilidades de válvula, tá? Então, a primeira parte que a gente tem que observar é o seguinte: quantos elementos a gente tem? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, eu vou pegar e vou selecionar esses 7 elementos. 5, 6, 7. Eu vou selecionar esses 7 elementos. E aqui eu vou colocar, veja, de uma ordem qualquer. Eu vou selecionar algum e vou colocar em uma ordem qualquer. Imagina que eu peguei essas letras aqui da palavra válvula e coloquei numa caixinha, numa urna, num saquinho. Então, nesse saquinho aqui, eu tenho o V, eu tenho o A, eu tenho o L, eu tenho o V, eu tenho o U, eu tenho o L e tenho o A, porque eu tenho as letras da palavra válvula. E ali eu vou misturar, misturar, misturar e vou escolher, tá certo? Então, vamos compreender bem direitinho esse conceito que a gente está trabalhando. Então, para isso, eu vou trabalhar um pouquinho essa parte teórica para poder depois a gente focar, a gente resolver a questão. Primeiro, quando a gente agrega esse valor, aí depois a gente, com essa compreensão, vai resolver a questão. Então, primeiro, vamos imaginar que eu fiz o seguinte: a primeira situação é pegar, vamos dizer, as letras na palavra central, e eu vou colocar essas letras da palavra central no saquinho, numa urna, no depósito, numa caixinha. Então eu peguei, veja, são quantas letras a palavra central? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, ó, tem o C, o E, o N, o T, o R, o A e o L. Eu tenho as 7 letras. Então vamos dizer que eu peguei ali, ó, mexi, 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 e fui ali, botei a minha mão no saco para mexer, mexer, mexer. Quantas opções nesse momento eu tenho para escolher um elemento? Eu tenho 7. Então, para essa primeira opção, eu ainda não tirei nenhuma letra, eu vou botar minha mão ali no saquinho, então eu tenho 7 opções. Peguei qualquer letra dessa, eu peguei a letra T, peguei a letra E, peguei uma letra dessa, mas a partir do momento que eu peguei uma letra dessa, qualquer que seja, se uma letra saiu, agora só vão ter 6 letras, porque eu tirei uma letra daqui. Então, para essa segunda aqui, vão ter 6 letras. Ah, coloquei uma letra aqui, qualquer que seja, uma das 6 que havia, e aí o que é que vai acontecer? Para tirar uma outra letra, tá? Porque agora eu tirei uma, fiquei com 6, vou tirar uma outra, então eu vou passar a ficar com quanto? Com 5. Perceba que sempre que eu tiro uma letra, eu tenho uma letra a mais, a próxima opção vai ser uma opção a menos. Então eu tenho aqui essa construção. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 7 opções para essa, por quê? Porque inicialmente eu tinha 7 opções dentro daquele saquinho, mas quando eu tirei uma, eu passei a ficar apenas com 6, depois com 5, com 4, com 3, com 2, com 1.
Nessa continha aqui, eu multiplicando tudo aqui, veja, 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 5, 120, vezes 6, 720, 720 vezes 7, 5.040. Então, eu tenho essa conta de 5.040. Aí eu tenho que observar, será que tem alguma repetição? Por exemplo, repetição seria se eu tivesse a palavra casa, porque aqui eu troquei os dois as e eu permaneci casa, casa, porque eu tenho repetição. Então, para ter repetição, para ter o mesmo anagrama, porque a gente quer qual é o número de anagramas dessa palavra, então são situações diferentes. Se eu tiver anagramas iguais, eu não vou ter situações diferentes, então eu tenho que observar quais são as situações diferentes nesse contexto, tá? Então, assinar a alternativa correta é adequadamente que apresenta o número de anagramas, ou seja, possibilidades diferentes. Então, nessa situação, como eu tenho central, como eu tenho 7 elementos, mas nenhum elemento é repetido, nenhum elemento se repete, então eu fiz a multiplicação, eu já tenho a resposta, tá? Então, a resposta, se fosse a palavra central, seria: existem 5.040 anagramas, seria a resposta. Nesse caso aqui, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5.040. Fechou. Tranquilo. Mas se houvesse a palavra Caruaru, no lugar da palavra central, a palavra que a gente fosse trabalhar fosse Caruaru. No primeiro momento, no primeiro instante, o procedimento de Caruaru e de central, ou de qualquer situação que eu queira perguntar, ou de qualquer palavra que eu queira encontrar os anagramas, é o mesmo. Eu tenho que contar a quantidade de opções. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é como se eu pegasse aqui, ó, fosse colocar no meu saquinho essas 7 letrinhas. Então, vamos dizer que eu botei uma fichinha com cada letrinha, eu tenho as 7 letrinhas aqui. Então, para a primeira vez que eu vou lá buscar e pegar, eu tenho 7 opções. Depois, eu tenho 6. Depois, eu tenho 5. Depois, eu tenho 4. Depois, 3. Depois, 2. Depois, 1. Então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Eu tenho essa construção aqui, tá? Massa. Aí, nessa situação, veja, vamos dizer que eu peguei e troquei a posição desse A com esse A. Desse A com esse A. Certo? Perfeito. Eu vou ter o mesmo anagrama. Então, eu tenho que retirar as repetições. Para que a gente possa retirar as repetições, depois que eu fiz essa multiplicação, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou dividir. Vou dividir pelo quê, pessoal? Eu vou olhar quem é que se repete. Veja, o C só aparece uma vez. O A aparece 2 vezes. O R aparece 2 vezes. O U aparece 2 vezes. Então, cada elemento que aparecer mais de uma vez, eu vou colocar aqui embaixo para dividir pelo fatorial dele. Eduardo, mas o fatorial de 2 não é 2? Sim, mas é importante que a gente memorize que é o fatorial, porque eu posso ter uma determinada situação que não seja 2, tenha 3, tenha 4, tenha 5 elementos de um mesmo termo, de um mesmo algarismo, de uma mesma letra. Então, é importante que a gente memorize que eu tenho que dividir pelo fatorial do peso, pelo fatorial da quantidade de vezes aquele elemento se repete. Veja que eu tenho ainda um 2 aqui. Então, bora lá. 2 fatorial é 2, eu posso cortar esse com esse. 2 fatorial é 2 vezes 2 dá 4, cortei esse com esse. 3 vezes, 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 15, 15 vezes 6, 15 vezes 6, 90. 90 vezes 7, 90 vezes 7, 630. Então, nós temos aqui, ó, o termo, que a gente multiplicou tudo,
Depois, nós dividimos pelo fatorial do peso. E aí, ó, esse fatorial do peso é 8. Eu poderia também vir aqui e simplesmente, aqui nessa primeira opção, eu cortei, né? Cortei o 2, 2 vezes 2, 4, cortei. Então, eu fiquei com esse produto aqui. 1 vezes 3 vezes 5 vezes 6 vezes 7. Ou eu poderia simplesmente encontrar tudo, que é o 5.040, e dividir de uma vez por 8. As duas formas, o resultado seria o mesmo, que é 630. Tá? Então a gente viu aí, ó. Eu tenho 7 letras, são diferentes. Aí é só a gente realizar ali o procedimento. Eu tenho as 7 letras, elas são iguais, tá? Elas têm letras iguais, têm termos iguais. A gente tem que dividir pelo peso daqueles elementos que se repetem. Então, vamos voltar para a nossa questão, né? Um anagrama é qualquer recombinação das letras de uma palavra mudando a ordem. Considere a palavra válvula. Assinale a alternativa correta que adequadamente apresenta o número de anagramas dessa palavra, incluindo a palavra original. Ou seja, válvula, aí a gente tem que observar quantos são os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Aí, o que é que a gente tem aqui, pessoal? Ó, válvula. Tá? Então, eu tenho 7 elementos, vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Aí a gente vai dividir pela quantidade, pelo peso, né, daqueles termos, do fatorial do peso daqueles termos que se repetem. Ou seja, aqui a gente tem o V, ele tem 2 de cada dele, o A tem 2 dele, o U tem 1 dele, e o L tem 2 dele. Perceba que é a situação semelhante a Caruaru, né? A gente ficou, então, eu vou dividir por 2, por 2, por 2. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Perfeito? Então, aqui é o mesmo termo, né? A gente poderia, ó, cortou esse com esse, cortou esse com esses dois. 3 vezes 5, 15, vezes 6, 90. 90 vezes 7, 630. Então, a gente tem aqui, ó, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido por 2 fatorial, perdão, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, tá? Então, a gente tem aqui, como a gente fez lá para Caruaru também, né? Resultado 630. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, a alternativa correta para essa nossa questão, que é bem clássica, tá? Letra B, 630. Certo, pessoal? Então, lembrando, quinta-feira, 4 de setembro, começamos a maratona de questões. Aguardo vocês lá, vai ser massa. E vou sempre ficar colocando nessa reta final também resolução de questões gratuitas, vídeo com resolução de questões gratuitas no nosso canal do YouTube. Aproveita, segue o canal, marca o sininho lá e lembra, pessoal, coloca lá no comentário algum assunto, alguma questão que vocês querem resolvida. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Forte abraço. Até a próxima questão.